Fala, meu povo, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula gratuita. O tema de hoje é maneiro, hein? Gostei. Como passar nos melhores intercâmbios e bolsas do mundo. E sim, a gente vai falar das nossas queridinhas bolsas de 100% para quem quer sair do Brasil, até mesmo de graça, com todos os custos inclusos. E aproveitei que essa daqui é a nossa primeira aula do mês para fazer um compilado de fundamentos, de coisas que são básicas e todos vocês que querem sair do Brasil precisa saber para ter uma boa conquista internacional e não passar perrengue. Hoje a gente está aqui na nossa aula 237, então já fazem 237 aulas gratuitas, domingos, 21 horas que eu separei aqui para conversar com vocês e é sempre um prazer ensiná-los. Quando a gente fala de sair do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que eu quero fazer no exterior, né? Qual é o seu objetivo? E a gente vai perceber, não se prenda à minha letra, tá? Sei que ela não é a letra mais bonita de todas, se prende aí no conteúdo. E a gente vai perceber que no processo internacional a gente vai ter possibilidades para todas as idades. Então vai ter bolsa para quem tem 9 anos de idade na Universidade de Harvard, vai ter bolsa para quem tem 14, 18, 30, vai ter bolsa para quem tem 80 anos. A minha aluna, dentro da escola M60, que é o meu preparatório, o lugar que eu ensino meus aluninhos a irem para fora, a nossa aluna mais velha tinha 82 anos e mesmo assim ela passou numa bolsa de 100% fora. Às vezes a nossa mente prega algumas peças, determinadas pessoas não podem, tem uma idade de limite e tal. E às vezes até a internet fala muita besteira, né? Porque não tem experiência ou porque às vezes a galera vai contar da experiência delas e não de fato de um método, de uma metodologia que funciona para qualquer pessoa esforçada. A gente vai perceber que também existem oportunidades e bolsas de estudos para todas as áreas. Então não vai ter preconceito e todos os perfis também, já aproveitando. A gente não vai encontrar em países desenvolvidos e em boas universidades preconceito. Nenhuma universidade relevante, pega Harvard, por exemplo, ela não vai falar assim, quem tem mais de 30 anos não pode vir para Harvard, quem tem mais de 60 anos não pode vir, quem é casado não pode vir para cá, só solteiro, quem tem filho então não tem como mais, mas quem é da área de medicina ou da área de direito, essas áreas aqui, a gente tem preconceito, não aceita. Não existe isso no processo internacional e o raciocínio mais simples para a gente entender aqui é: no Brasil, você consegue entrar na universidade, passar numa bolsa de estudos, numa universidade pública, num FIES, num ProUni, num SISU, em qualquer idade? Você consegue estudar e trabalhar no Brasil? Você consegue fazer o curso que você quiser no Brasil? Sim. E quando a gente pega o ranking internacional de educação, por exemplo, o ranking PISA, a gente percebe que a educação brasileira está ranqueada em uma das piores colocações do planeta. Está sempre ali beirando a penúltima colocação, as últimas 5, as últimas 10 colocações do mundo. E se o Brasil, que tem uma das piores educações do mundo, você consegue estudar em qualquer idade, fazer uma faculdade em qualquer área, concorrer para uma bolsa em qualquer área, o que a gente tende a imaginar de qualquer país desenvolvido? Que você também vai conseguir, porque se um país que está nas piores colocações te oferece essas oportunidades, você também vai ter esse mínimo em qualquer lugar do mundo, só que vai ser infinitamente mais acessível. E essa é a grande questão de toda a nossa preparação. Acesso no Brasil a boas oportunidades, a educação, a situações que nos façam crescer, melhorar nosso currículo e etc. são muito raras. O Brasil é um país de privilégios. E se você não vem de uma família rica ou de uma família privilegiada, talvez 99% das pessoas não consigam ter uma ascensão social, crescer. E talvez essas 99% aqui das pessoas que sonham, que têm desejos, que querem ter uma vida melhor, querem ter um salário melhor, querem ter uma família, uma casa, um carro maneiro, querem ter melhores condições para fazer um churrasco todo final de semana ou para viajar uma vez por ano, talvez 99% dessas pessoas, pelo modelo brasileiro, que infelizmente é um dos piores do planeta, fiquem
a vida inteira correndo atrás de um objetivo, às vezes trabalhando muito, tá? Acordando 4, 5 da manhã, pegando 2, 3 horas de ônibus por dia, só que nunca consigam realizar esses sonhos. E é por isso que a gente precisa refletir na nossa expansão internacional. Poxa, a gente não é uma árvore, a gente não está ali preso no Brasil e precisa viver para sempre. E também você não precisa ir para fora e ficar para sempre lá. Você pode conquistar o suficiente só para dar uma acelerada na sua carreira e na sua vida. Se você pega, por exemplo, o número de bolsas de estudos no Brasil, a gente vai ter ali algo em torno de 150 mil bolsas de estudos que são oferecidas para alunos brasileiros, né? E são basicamente de 3 tipos, né? ProUni, Sisu, eu não vou colocar FIES porque FIES não é bolsa de estudos, bolsas de universidades públicas e acabou. Se a gente pega a visão internacional, se a gente pega o mundo inteiro, a gente está falando aqui de mais de 800 mil tipos de bolsas de estudos que ajudam milhões e milhões de pessoas. E você pode participar disso. E essas bolsas de estudos aqui, elas são inclusive até mais fáceis de conquistar, 10 vezes, 30 vezes mais fáceis de conquistar, não todas, tá? Mas muitas delas mais fáceis de conquistar do que as próprias bolsas no Brasil. E isso sem falar na economia, né? Porque se hoje você for pegar uma agência, quanto que custa para você fazer um intercâmbio, para você sair do Brasil? Através da agência, que é um método bem antiquado, tá? Isso daqui é da época dos Incas, dos astecas, hoje ninguém mais utiliza, ou pelo menos ninguém que tem conhecimento sobre as bolsas de estudos, porque essas bolsas, o que significa bolsa? Significa viajar de graça, né? Ou economizando até 99% do que você gastaria. Óbvio que tem uma preparação para a gente conquistar isso, etc. E a gente vai falar sobre isso nessa aula, mas esse é o benefício. Eu quero sair do Brasil, eu não sou rico, eu tenho muito mais bolsas de estudos no exterior do que no próprio Brasil. Bora aproveitar essa oportunidade para mudar de vida, visto que países desenvolvidos e boas universidades vão me dar uma projeção melhor, meu currículo vai ser mais interessante, tem bolsas para todas as idades, posso começar com bolsa com 12 anos até 397 anos em todas as áreas, então eu vou aproveitar isso para eu conseguir uma promoção no trabalho, para eu conseguir às vezes o meu primeiro trabalho, para conseguir um salário digno, e aí vai. E quando a gente olha o modelo antigo da época dos Incas e dos Astecas, os intercâmbios mais baratos, as possibilidades mais baratas para sair do Brasil eram em torno de 20 mil reais, 40 mil reais, alguns programas chegando ali a 150 mil reais para você passar alguns meses, um ano no máximo no exterior. Não sei se você já fez essa conta ou se você já cotou. Se você não acredita em mim, fica à vontade, pode ligar para uma agência e fazer uma cotação. E quando a gente pega os programas mais caros, que são vistos especiais, etc., a gente começa a ver programas incrivelmente fora da realidade do brasileiro comum, de 500 mil reais, 1 milhão de reais, 1,5 milhão de reais. E aqui nem são coisas tão diferentes. Por exemplo, tem um visto nos Estados Unidos, que é um visto para empreendedor, que esse é o valor. E aí, quem que tem condição de pagar isso daqui? Por isso que eu brinco que isso daqui é da época dos Incas e dos Astecas. Isso daqui a gente não precisa levar em consideração porque o mundo mudou. A gente está numa outra realidade. E eu falo disso porque foi algo que mudou a minha vida, galera. Vocês sabem disso, eu sempre falo disso aqui no canal. Inclusive, se você é novo, deixa um joinha e se inscreve aí no canal, porque eu estou fazendo um compilado aqui dos principais fundamentos que você precisa saber para conquistar uma bolsa de estudos e, aproveitando que é a primeira aula do mês, para a gente fazer um pega em tudo que é básico e que você precisa ter de conhecimento. E bolsa de estudos foi algo que mudou minha vida, porque eu morei no exterior, eu fui para universidades como Harvard, MIT, Stanford, Oxford, melhor universidade da Europa. Eu passei em diversas universidades fora. Eu tive aprovações na melhor universidade da França, Universidade de Pequim, Universidade de Tóquio, no Japão, Universidade de Melbourne, na Austrália, vários programas, vários, sem contar empresas, né? Já fui selecionado para processos seletivos da Amazon, Google, até processo seletivo da NASA, da Agência Espacial Americana. Já tive diversos aceites incríveis em algumas das melhores instituições do mundo. Quem me acompanha aqui desde quando eu entrei na internet, lá em 2013, quando eu comecei a falar de como brasileiros poderiam ir para fora, eu fui compartilhando a minha história. Teve muita gente que viveu tudo isso comigo. Quando eu fui para minha primeira bolsa de estudos na Purdue University, inclusive,
depois quando eu fui para o MIT, depois quando eu fui para Harvard fazer minha pesquisa, minha fellowship, depois eu fui para Oxford, aí eu fui morar na Inglaterra, um monte de coisa que me rendeu praticamente 7 anos no exterior. Só que o mais interessante disso, lembra dos preços de agência? É que em 7 anos que eu morei fora do Brasil, eu nunca gastei nem sequer um centavo, nem R$ 1, nem $1. Todos os programas que eu fiz foram através de bolsas e que mudaram a minha vida, e que me trouxeram oportunidades e um currículo incrível sem gastar R$ 1. E quando a gente olha, deixa eu aprofundar nisso porque é importante, e quando a gente olha para alguém que conquistou bolsas de estudos ou que foi para essas grandes universidades, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são alguns... Eu vou utilizar a palavra preconceito no sentido de preconcepções, coisa que a gente julga na nossa mente quando vê um perfil assim, poxa, a gente já imagina, veio de família rica, certeza. Ou era uma pessoa com o QI fora da média, era um gênio, era aquela pessoa que estudava de manhã, de tarde e de noite, é aquela pessoa que só tirava 10 na escola, aquela pessoa que já era fluente, né, em outro idioma, a pessoa que de manhã estudava matemática, daí tinha professor particular de tênis, aí jogava xadrez de noite, daí praticava mandarim. A gente já começa a imaginar um mundo de perfeição. Isso daqui é algo que acontece automaticamente no nosso cérebro quando a gente vai observar situações que são muito fora da nossa realidade. E reforço, é por isso que eu faço questão de separar sempre que possível uma parte do meu tempo, mesmo sendo meu trabalho, hoje eu sou mentor, hoje eu sou consultor de bolsas de estudos, eu ajudo brasileiros a irem para o exterior, já tive mais de 10 mil alunos que passaram em bolsas de 100% em mais de 60 países, já preparei muitos brasileiros para irem para fora. E mesmo assim eu faço questão de separar uma porcentagem do meu tempo para vir aqui gratuitamente, não está pagando nada por isso, nem o YouTube, nem ninguém. Venho aqui gratuitamente para ajudar, para conscientizar, para trazer esses ensinamentos, porque eu não tinha nada disso, pessoal. Eu venho de uma família muito simples, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, carpino mato, oficina mecânica, lixando peças. Às vezes eu saía de casa 6 da manhã e voltava para casa só meia-noite, isso com 14 anos, com 15 anos. E não era para ganhar muito dinheiro não, às vezes eu ganhava R$ 300 por mês por causa da situação que a gente vivia. Eu venho de uma família muito simples, do interior, de uma região carente, estudei numa escola pública, ruim pra caramba, que era uma escola que não tinha professores. Eu lembro até hoje que eu fui reclamar na diretoria, poxa, eu quero ter aula, porque eu quero aprender, não tem professor de história nessa escola. E aí o diretor falava que escola pública não tem tanta autonomia, poxa, a gente não consegue fazer nada. Eu lembro que eu ficava bravo pra caramba e nunca fui o melhor aluno, porque se você pegar a minha média era algo em torno de 6,2. Então de 0 a 10, tinha matérias que eu tirava 5, algumas eu reprovava, algumas eu ficava em recuperação, algumas eu tirava 7, algumas 8, mas a média não era alta, uma média bem baixa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo aqui agora, com certeza são mais inteligentes do que eu, têm notas melhores do que eu. E não só isso, eu não tinha celular, porque eu era tão simples, né? Eu vinha de uma, acho que a palavra certa é pobre, não é nem simples, que eu não tinha condição, não tinha acesso à internet, tinha que às vezes ir na biblioteca para usar computador, e não é porque eu sou velho não, é porque eu não tinha essas condições, eu não tinha esse acesso que hoje vocês têm para buscar conhecimento. Eu tinha que me virar com o que eu tinha, e como eu vinha de escola pública, quem vem de escola pública sabe, você pode confirmar aí nos comentários, 3 anos de ensino médio e nem o verbo to be eu tinha aprendido, porque a professora só ensinava o verbo to be e mesmo assim não ensinava. Então eu praticamente era um ser humano totalmente despreparado. Isso me atrapalhou muito na carreira, porque eu cheguei ali até os 23 anos de idade e eu me sentia um fracassado. Eu me sentia uma pessoa que não estava conseguindo realizar nada relevante na vida. Tudo que eu fazia dava errado. Até tentei fazer faculdade no Brasil, uma faculdade ruim pra caramba, só ensinava teoria, não ensinava prática. Daí eu enviava currículo, daí a galera falava, pra você conseguir uma vaga você tem que ter experiência, mas a faculdade não dava experiência e a empresa não dava a oportunidade para eu ter experiência. Eu acabava entrando num círculo vicioso de fracasso, de nada dava certo na minha vida e tudo que eu ganhava era para ajudar a família. Então no fim eu simplesmente estava preso. Me sentia uma pessoa muito ruim, me sentia atrasado, me sentia inseguro, sentia que eu tinha um monte de sonhos para conquistar e eu queria conquistar esses sonhos.
só que ao mesmo tempo me sentia como se eu estivesse preso, algemado, sem poder fazer nada relevante. E essa foi a minha situação que me deu um gatilho de que eu precisava mudar, de que eu não era uma árvore, eu não estava enraizado ali na minha cidade, eu poderia de repente conquistar coisas melhores. O que eu não imaginava era o quanto que ir para o exterior iria mudar a minha vida. E aí eu comecei a me preparar para as bolsas de estudos. E vamos começar um pouquinho aqui dos nossos fundamentos das bolsas de estudos, de coisas que a gente precisa saber. Foi aí que eu comecei a me preparar para as bolsas de estudos. Logo depois, isso foi em 2013. E desde então eu venho compartilhando como foi essa história, e lá para 2016 isso daí virou uma metodologia. O que significa isso? Metodologia, qual que é a diferença? E é importante eu falar isso agora para vocês entenderem onde eu vou entrar. Quando você faz uma preparação pessoal, e é o que muita gente fala no YouTube, a gente está falando de algo que funciona e funcionou somente para uma pessoa. Isso daqui não é replicável. Então menos de 0,1% das pessoas vão copiar a sua história, vão dar Ctrl+C, Ctrl+V e vai dar certo. Na maioria das vezes, em 99,9% dos casos, vai dar errado. Por quê? Porque a aplicação internacional é um processo individualizado, personalizado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve na internet. E a maioria das pessoas que falam, oh, essa foi a minha história, você pode já bloquear, porque com certeza, estatisticamente não vai funcionar para você. Eu demorei um pouquinho para perceber isso, e lá para 2016 que a gente conseguiu transformar tudo que eu falava, de fato, em metodologia. Virou uma empresa, virou uma consultoria, virou mentoria, virou diversos programas que muitos de vocês já conhecem, e a gente começou a ter algumas taxas de aceite incrível. Inclusive, alguns alunos nossos que finalizam todas as aulas, todas as dinâmicas, todas as mentorias, eles têm mais de 99% de chance de passar em pelo menos um dos 60 caminhos internacionais que a gente apresenta para eles. Porque metodologia é algo replicável que funciona para qualquer pessoa de todas as áreas, de todas as idades, de todos os perfis. Então o que eu vou estar falando para vocês a partir de agora, quando a gente falar de fundamentos, são coisas que entram em metodologias. Eu vou evitar falar coisas pessoais. Tudo que eu tinha para falar pessoal aqui já fiz um mega resumo, porque metodologia funciona para qualquer pessoa. Coisas pessoais só vai funcionar para aquela pessoa ou para quem vem da realidade que é praticamente idêntica àquela pessoa. Tá bom? Quando a gente olha para metodologia, a gente percebe que existem algumas coisas que são fundamentais, que são os fundamentos, que são a base. O que é isso? É como se você estivesse construindo um prédio. E nesse prédio que você está construindo, você percebe, pessoal, não se apeguem aos meus desenhos, tá? É só para a gente ilustrar e ter uma aula mais dinâmica. Quando você está construindo um prédio, qual que é a parte mais importante dele? É a base. Se o prédio não tiver uma boa base, a partir do momento que você começa a construir, se a base estiver ruim, ela vai desmoronar, vai cair. E todo esforço, todo investimento, tudo que você fizer vai ser jogado no lixo. Você vai ter que reconstruir de novo. E se a base, quando você reconstruir, não estiver boa novamente, vai dar ruim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe metodologia para ir para fora. A metodologia que a gente utiliza se chama CEPA, que vem de conhecimento, estratégia, e eu vou explicar cada um desses para vocês, tá? Preparação e aplicação. Várias vezes eu cito isso daqui nas aulas e eu percebi que muita gente não faz nem ideia do que é, então eu quero me aprofundar para vocês terem uma boa base. Quando você entende isso daqui, você consegue construir um bom prédio. E aqui em cima é a sua vitória, é o seu sucesso, é o prédio construído, é a sua carreira perfeita, é o seu salário dos sonhos, é aquilo que você sempre busca. Até porque, quando a gente fala do processo internacional, muita gente acha que a gente está falando do fim, mas na verdade a gente sempre vai estar falando de meio. O que isso significa? Hoje você vai estar aqui, ó. Esse é o início da sua jornada. E o que você está fazendo aqui hoje? Hoje você está olhando para o futuro. Escreve, pega um caderninho e faz essa dinâmica comigo. O que você quer para o seu futuro? Quanto de salário você deseja? Qual que é o cargo que você deseja? Aonde você quer trabalhar? Qual que é a casa que você deseja? O carro? Imagina tudo que você quer conquistar no futuro. Hoje você não consegue conquistar isso. Por quê? Falta dinheiro, falta experiência, falta currículo, falta estudo. Faltam coisas que você precisa na escada da vida para chegar até o seu objetivo, até onde você deseja.
que é como se fosse um joguinho de videogame. Você tem que passar pelo level 1, depois o level 2, depois o level 3. Cada nível vai ter a sua dificuldade. Quando a gente vai pelo caminho convencional, que é o caminho brasileiro, a gente vai subindo essas escadinhas aqui e demora, né? Tem gente que às vezes fica ali 60 anos para conquistar o básico para ter uma vida maneira. Às vezes tem gente que fica 30 anos, tem gente que vive a vida inteira e não consegue chegar lá. A gente tem muito no Brasil daquela coisa do vou trabalhar bastante para me aposentar e só depois curtir, mas daí você vai estar velho e você não vai conseguir curtir mais nada. Quando a gente vai para o processo internacional, a gente muda totalmente esse jogo. Ao invés da gente falar de uma escada, a gente fala de um trampolim. Algo que vai acelerar e muito a sua jornada fora. E algo que na escadaria demoraria 10 anos, de repente você começa a conquistar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, que foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu cheguei aos 30 anos de idade super bem de vida, colocado numa situação em que talvez tenham pessoas que vivam a vida inteira e não consigam chegar. Poxa, quando eu estava em Harvard, por exemplo, lá para 2017, 2018, eu já ganhava um salário num mês que eu trabalhava pouco, porque lá é por hora, né? Num mês ruim, de mais de $4.000 por mês. No mês bom, não vou falar aqui para não entrar em assuntos tão pessoais, mas às vezes até o dobro do que isso daqui. O que me trazia uma condição de vida muito incrível, até porque é só você converter para você ter uma noção aí. Quanto que dá $8.000, $5.000 por mês? Multiplica por 6. É um valor muito relevante e que você consegue conquistar simplesmente através da educação e daí dá para fora. O objetivo principal da jornada internacional, e é para isso que a gente se esforça, é acelerar como se fosse um trampolim e usar os intercâmbios e as bolsas de estudos como um meio para acelerar os nossos objetivos. E para isso a gente tem que ter um bom entendimento. Vamos para o primeiro ponto do CEPA, conhecimento, que é a base de tudo. A gente vai ter basicamente 5 pilares internacionais e você vai precisar escolher qual faz mais sentido para a sua realidade. 2, 3, 4, 5. O que você precisa? Você precisa hoje de uma bolsa estudantil, que é o mais óbvio, faculdade, mestrado, doutorado, high school, cursos de curta duração, tudo isso tem bolsa de 100%. Você pode fazer de graça em qualquer lugar do mundo, qualquer idade, qualquer área. Tudo que eu vou estar falando aqui é para qualquer país do mundo, todas as idades, todas as áreas. Você quer fazer um programa profissional? Por exemplo, um summer job, um estágio, uma iniciação científica. A iniciação científica pode render para você um bom artigo, uma boa publicação que pode te ajudar na carreira profissional acadêmica, por exemplo. Faz sentido para você? Um programa de summer job ou interjob hoje em Harvard, por exemplo, custa algo em torno de $120.000. Tem bolsa de 100%, dá para fazer de graça. Você quer fazer algum programa de idiomas no exterior para melhorar o seu inglês, seu espanhol, seu francês? Vários e vários programas têm bolsas de estudos de 100%. E ao invés de você pagar 40 mil, 60 mil para uma agência, você pode ir de graça através dessas bolsas de estudos para melhorar. Porque às vezes você quer crescer na empresa e você percebe, poxa, todo mundo que é diretor da empresa ou tem um cargo de liderança tem inglês avançado ou inglês fluente. Então pode ser algo que você venha precisar. Ou você quer, de repente, só viajar o mundo. Você não quer nem estudar, você não quer nem trabalhar, você está no momento que você quer descansar, você quer curtir, você quer fazer um mochilão pela Europa. Tem diversos alunos meus que ficaram, por exemplo, 3 meses na Europa sem gastar R$1, através de programas que são como se fossem bolsas de estudos. E você pode conquistar isso. Ou você quer algum programa de desenvolvimento pessoal. Poxa, não faz sentido. Com tanta oportunidade bacana aqui, no caminho 1, 2, 3, 4, por que eu vou escolher alguma coisa de desenvolvimento pessoal? Porque aqui entram extracurriculares. Entram coisas que são estratégicas para melhorar o seu currículo e melhorar suas aplicações. Então imagina comigo, um menininho de 12 anos que quer passar em Harvard. Se ele começa a fazer extracurriculares, programas de desenvolvimento pessoal aqui, que tem bolsa de estudo 100%, e ele vai fazer uma extracurricular em Harvard com 12 anos, uma extracurricular em Stanford com 13, vai fazer um programa da ONU e um programa da NASA com 14. Imagina que ele faça 2 programas por ano. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17 anos, ele vai ter algo em torno de 12 experiências de desenvolvimento pessoal e nesse caso de extracurriculares que ele vai poder utilizar como extracurriculares no currículo. Quem que você acha que vai ter mais chances de passar? Esse menininho que se preparou e tem muitas extracurriculares incríveis ou uma outra pessoa que fez só
o mínimo. Imagina que você está na faculdade e você começa a fazer programas e estágios para você conquistar experiência, conquistar prática, porque a faculdade no Brasil só ensina teoria, né? Imagina você começa a fazer programas que te dão experiência desde o primeiro ano da faculdade. Você faz 2 por ano, um summer job e um winter job. Tem bolsa de 100% para tudo isso daqui, tá? Você faz 2 no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, 2 no quinto. Em 5 anos de faculdade, você vai ter 10 experiências profissionais no seu currículo. Vai comparar com o currículo da outra pessoa que não fez nada, ou no máximo ficou em um trabalho, ou ficou num trabalho que não tinha nada a ver com a área. Meu, quem você acha que vai ter mais chance de conseguir um salário digno e de uma oportunidade interessante? O nosso currículo, a preparação que a gente tem, ela faz toda a diferença. A gente não pode se iludir, achar que o mundo vai mudar da noite para o dia. Eu sei que não é perfeito, eu sei que não é ideal, não é justo, e a galera muitas vezes vai ter uma análise super rígida sobre a sua situação. Só que se você não se preparar e não entender como que funciona esse jogo, você sempre vai ficar para trás. A sua preparação é o trunfo, é a cartada mais importante para você conseguir melhores salários, melhores condições e, como a gente estava falando, você conseguir utilizar a jornada internacional como um trampolim para você sair da onde você está para chegar nos seus objetivos da maneira mais rápida, mais prática, mais interessante possível. Poxa, é que eu não tenho inglês, vamos fazer um intercâmbio de inglês de 3 meses ao invés de ficar 10 anos numa escola de inglês pagando R$400 por mês, porque é o que é necessário para você pegar fluência numa escola de inglês no Brasil, entre 8 a 12 anos. Só que isso daqui é muito caro. Vai fazer a conta, quanto que dá 12 anos, 10 anos, 8 anos pagando R$400 por mês? Não é melhor você passar numa bolsa de 100% no exterior e fazer um intercâmbio de inglês de graça, fora, utilizando 3 meses da sua vida, ou você até pode dividir, faz tipo 1 mês por ano durante as férias da faculdade ou as férias do trabalho no exterior, mas de qualquer maneira, o que é melhor? 3 meses de imersão, você 24 horas falando inglês, ou 10 anos fazendo 1 aula de inglês por semana, 2 aulas de inglês por semana, pagando R$400 por mês. Repara que o objetivo vai ser sempre acelerar sua carreira, acelerar seus objetivos, acelerar seus ganhos. Isso é conhecimento. A gente tem que entender quais são os objetivos dos 60 caminhos internacionais, que são divididos exatamente nesses pilares. Qual que é o seu grande objetivo hoje? Escreve aí para mim. Você quer uma bolsa de 100% de estudos estudantil, uma bolsa de 100% que vai te preparar profissionalmente, uma bolsa de 100% de idiomas, uma bolsa de 100% de viagens, uma bolsa de desenvolvimento pessoal? Qual que é a sua meta? Qual momento você está da sua vida? Com isso, aí sim a gente começa a criar uma estratégia, que é entender o que você tem a oferecer para conquistar uma bolsa de estudos. E aí está a riqueza das bolsas. Porque hoje, no Brasil, a gente tem somente um tipo de bolsa, que é chamada de bolsa de mérito. O que é bolsa de mérito? É uma bolsa baseada em nota. Tirou nota boa no Enem? Tem mais chances de passar no ProUni, no SISU, na universidade pública. Quanto melhor for a sua nota, mais você vai ser valorizado no processo brasileiro. Só que isso daqui é muito ruim. Por quê? Porque quem tem capacidade de memorização, ou quem estudou nas melhores escolas, ou as famílias ricas que pagaram lá 15 mil reais, 12 mil reais por mês nos melhores ensino médios do Brasil, essa galera vai sair muito na frente. É o pessoal ali que está no 1% mais rico e mais privilegiado do Brasil. É a galera que vai conquistar as bolsas de estudos aí na maioria dos cenários. No processo internacional, isso daqui é muito mais amplo, porque a gente vai ter bolsa de perfil, então bolsa para quem é mãe, bolsa para quem é pai, bolsa para quem é jovenzinho, bolsa para quem é da tecnologia, bolsa para quem é de exatas, de humanas, bolsas para quem é da saúde, bolsas para quem tem algum tipo de dificuldade ou até deficiência, bolsas para quem vem de países latinos, tem bolsa de estudo só para brasileiro, em Harvard, nas melhores universidades do mundo, bolsa de esportes, aí a gente já começa a entrar em bolsas de habilidade, que são coisas que às vezes são hobbies para você, mas que lá fora pode te dar uma bolsa de 100%, bolsa para quem cozinha. Babson, que é uma das melhores universidades de empreendedorismo do mundo, tem bolsa de estudos para empreendedores, bolsa de estudos para quem está criando startup, bolsa de estudos só numa competição de ideias de negócios. Tem bolsas de estudos da NASA, por exemplo, só para você dar ideias de soluções para exploração em Marte. É só ficar jogando ideia. Bolsa para criação de aplicativo, bolsa para quem é bom de fazer software, bolsa para quem é bom em nadar, em jogar xadrez, em jogar futebol, em jogar vôlei, em tocar violão, em tocar piano. Eu tinha uma bolsa para tocar piano. E aqui é infinito, porque a gente vai ter todos os tipos de habilidade inclusas aqui e com certeza em algum canto do mundo vai ter uma bolsa que faz sentido para a sua realidade. A gente vai ter bolsas baseadas na sua história, então vai ter bolsa para quem é pobre,
Tem bolsa de estudos, que uma das minhas preferidas chama Full Ride, que é uma bolsa de 100% mais benefícios. Essa daqui foi a primeira que eu conquistei. É a melhor bolsa de estudos de todas, porque ela, além de você ir de graça para o exterior, ela cobre passagem aérea, ela cobre alimentação, ela literalmente paga tudo. Só não paga a sua passagem de ônibus ou o custo da gasolina do carro para o aeroporto, mas todo o restante ela cobre. E qualquer pessoa, qualquer brasileiro que tenha uma renda familiar menor a 30 mil reais por mês, que é praticamente todos os brasileiros, pode concorrer para essa bolsa de estudos aqui. Tem bolsa de estudos para quem vem de zona rural, de favela, do interior, bolsa de estudos para quem vem de escola pública, bolsa de estudos para quem vem de universidade pública, de universidade privada, de escola pública, de escola privada. Infinito. Bolsa de estudos para quem tem inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, bolsa de estudos que estão baseadas com a sua história. E às vezes o que a gente acha que é um ponto fraco, na verdade é um super ponto forte no processo internacional, porque lá eles sempre vão fazer uma análise da pessoa que você é. Não somente igual no Brasil, que te tratam como um número. E é por isso que uma pessoa normal, uma pessoa comum, tem infinitamente mais chances de passar num processo seletivo de bolsas fora do Brasil do que no próprio Brasil, exatamente por causa dessa avaliação que avalia o ser humano, não só a superficialidade. E é exatamente por isso que a gente tem que aproveitar esse momento que está tendo tantas bolsas de estudos. Quando eu fiz minha primeira aplicação lá para 2013, tinha algo em torno de 8 mil bolsas de estudos. Era muito pouca bolsa. Comparado com as bolsas do Brasil, nem fazia cócega. Hoje, em 2023... a expectativa, a gente já falou sobre isso, é de mais de 800 mil bolsas de estudos. Multiplicou aqui por 100. Ou seja, qualquer brasileiro minimamente esforçado, se preparando do jeito certo, consegue passar com facilidade nessas bolsas de estudos. E entendendo aonde você está e aonde você quer chegar, você consegue criar uma estratégia de utilizar sua história, suas habilidades e até mesmo o seu perfil para ter mais bolsas de estudos. E aí, depois que você faz isso, aí você começa de fato a preparação, que é quando você vai separar a documentação para sua aplicação internacional. E aí vai depender da bolsa, porque vão ter basicamente, pessoal, 2 tipos de bolsa. Eu vou colocar aqui para simplificar, tá? A gente vai ter as bolsas fáceis de passar e a gente vai ter as bolsas difíceis de passar. E quando eu digo fácil, é comparativo, é relativo às bolsas difíceis. Porque fácil na vida é dormir, procrastinar, inventar desculpa, ser comodista, jogar a culpa nos outros, falar, eu tenho 30 anos de idade, nunca trabalhei na vida porque meu pai não me ama. Não, quando eu digo fácil aqui, vocês já vão entender por quê, é em relação às bolsas de estudos mais difíceis. As bolsas de estudos mais hardcore são bolsas de estudos grandes, são bolsas de estudos de 500 mil reais, 1 milhão de reais, 3 milhões, são bolsas gigantes que são full rides, full tuitions, bolsas que pagam tudo para você ir para fora. E nessas bolsas, por serem bolsas grandes, qualquer brasileiro pode aplicar para elas e elas obviamente vão cobrar muito do candidato. Então elas vão querer que pessoas próximas a você escrevam uma carta dizendo por que você merece essa bolsa, muito conhecida como cartas de recomendação. Elas vão querer saber sobre o que você faz fora da escola ou fora do trabalho, que é o que a gente chama de extracurriculares, como que você passa o seu tempo livre. Elas vão avaliar sua personalidade, seus valores, seu caráter, se é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que fala a verdade, você é uma pessoa que não engana, você é uma pessoa que não mente. Eles vão avaliar esses detalhes no processo internacional, eles vão avaliar suas notas, só que repara, como tem muitas coisas que eles vão avaliar, o peso ele acaba sendo diluído, não é uma avaliação só de notas, são de várias outras coisas, e que se você melhorar as outras coisas, um detalhezinho, um ponto fraco, acaba não fazendo diferença no todo. Eles vão pedir para que você faça algumas provas, essa prova pode ser de raciocínio lógico e uma prova de idiomas, e vão pedir ali diversas documentações, vão pedir diplomas, certificados de conclusão de cursos que você fez, vão pedir ali algo em torno de 10 a 12 documentações. Por causa de todos esses documentos, quando a gente fala de bolsas de estudos de até 100% fora, essas bolsas são categorizadas como bolsas de estudos mais difíceis, mas são as maiores bolsas de estudos. Imagina você que não tem R$1.000 na conta bancária conquistar uma bolsa de 500 mil reais. Consegue entender o quanto isso é relevante, o quanto isso muda a vida de muita gente? Pois é, aqui a gente só está falando de bolsa top, bolsa incrível e bolsa que vai exigir dedicação. E quais são as bolsas fáceis, ou que vai ter uma preparação mais fácil comparada às bolsas difíceis? Elas vão pedir basicamente 3 documentos.
uma carta pessoal, e nessa carta pessoal você vai ter que escrever a sua história e o porquê que você merece essa bolsa. Ela vai querer saber quais são as suas extracurriculares, ou seja, quais são os seus hobbies, o que você faz no seu tempo livre, ou você é uma pessoa que não faz nada na vida. Você vai para a escola das 7 da manhã até meio-dia, depois você fica coçando a tarde inteira jogando videogame e assistindo série. Aí isso é um ponto negativo. Mas se você é uma pessoa interessante, que tem pelo menos algum hobby, 1, 2, 3 hobbies, ou faz alguma coisa bacana, isso já conta no processo internacional. E elas vão pedir o seu currículo. Por isso elas são consideradas bolsas mais fáceis de passar. E aqui a gente também tem bolsas de 100%. O que muda é o valor dessas bolsas, porque a gente vai ter bolsas baratas, eu vou colocar baratas entre aspas, tá? Porque isso daqui é comparado com as bolsas de estudos gigantes, que são aquelas bolsas que a gente estava falando de 500 mil, 1 milhão. A maior bolsa de estudos que um aluno meu já conquistou foi uma bolsa de 3 milhões, 2 nos Estados Unidos, foi de graça, com uma bolsa incrível. Bolsas baratas são bolsas de intercâmbio de inglês, por exemplo, que você pagaria 40 mil na agência e você pode conquistar elas de graça. Uma bolsa de summer job pode ser uma bolsa barata, que um summer job custaria 120 mil, você pode fazer de graça. Uma bolsa de estudos de mochilão pelo mundo, que você pagaria quanto? 60 mil, você pode conquistar de graça. E aí vai. São bolsas de estudos que, por serem menores, a exigência também é menor. E muitas dessas bolsas, elas têm muitas facilitações. A gente tem que utilizar isso de maneira estratégica quando a gente for se preparar. Pô, o que eu quero conquistar? Uma bolsa mais simples, que entre 3 a 9 meses eu consigo passar, ou eu quero me dedicar de 1 a 3 anos para passar numa bolsa maior, hardcore, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? É individual, é uma estratégia que você tem que escolher para a sua vida. Ambos os caminhos são de bolsas de estudos de 100%, só que você precisa tirar um pouquinho, às vezes, o ego de lado, e não só o ego, mas também essa questão da expectativa da jornada fora, e olhar o que você quer. O que é mais interessante para a sua realidade? O que vai mudar de fato a sua vida e vai ser um trampolim para você ir da onde você está para onde você quer chegar? Às vezes você não precisa pegar uma jornada tão hardcore, pode ser algo mais simples, mas que já funciona para mudar a sua realidade. E aí a preparação vai estar de acordo com a batalha que você está a fim de pegar. Você quer pegar um caminho mais simples, de 3 a 9 meses, bolsas ali de 20 a 500 mil reais, em que você, na escola M60, consegue se preparar com certa facilidade, com pouca documentação, ou você quer pegar um caminho mais hardcore, em que você talvez tenha que ficar de 1 a 3 anos se preparando, só que daí a gente só está falando de bolsa gigante e que você vai precisar de todos os documentos. É uma escolha, você vai ter que escolher aquilo que faz mais sentido para a sua realidade, para a sua vida. Por isso que o processo internacional ele sempre vai ser individualizado e você não pode terceirizar ou copiar ou ouvir a redação que tal pessoa utilizou para Harvard. Dane-se, não vai funcionar para você. Você vai ter que escrever a sua, porque a sua história é única. Os seus hobbies, as suas paixões, os seus talentos são únicos. E depois de tudo isso, finalizar conhecimento, estratégia, preparação, só aí a gente vai para a aplicação. Que é quando você já escolheu um dos 60 caminhos, você já entendeu uma estratégia que faz sentido para aquilo que você está disposto a oferecer e para onde você quer chegar, você já se preparou o currículo, preparou a sua carta, preparou a sua documentação, daí você vai entrar no site oficial da empresa, da universidade, da instituição, da ONG, da escola que você quer aplicar e no site oficial, por exemplo, no site de Harvard, vai estar escrito lá um botão Apply. Só aí você vai entrar no site, vai clicar nesse botão, vai preencher o formulário com as documentações do caminho que você escolheu. Se for um caminho mais fácil, eles vão pedir uma carta, uma extracurricular e um currículo. Se for um caminho mais hardcore, vão pedir mais outras coisas. E aí você vai enviar a sua aplicação. A aplicação, repara, é a parte mais fácil do processo. Eu quero aplicar para Harvard. Entra lá no site de Harvard, é harvard.edu. Lá em cima vai ter um botãozinho assim, ó, que vai aparecer todos os programas, e escolhe o programa que você quer e aplica. Esse não é o problema, isso daqui é fácil de fazer, vocês fazem em segundos isso daqui. É só digitar no Google o nome da empresa, o nome da universidade, o nome da ONG, o nome do fundo que vai te oferecer bolsa de estudos. Lá vai ter todas as informações, isso daqui é fácil de fazer.
O que é difícil e o que eu estou ensinando para vocês aqui é uma estratégia para você ser aceito, para você passar. E é aqui que está a riqueza do processo. Por isso que eu recomendo vocês nem se preocuparem com a aplicação agora. Tem muita coisa para a gente fazer antes, para a gente ter uma base suficiente, porque eu não quero que vocês só enviem a aplicação para Harvard e acabou. Isso não é fácil. Eu quero que vocês sejam aprovados. E é aqui que separa quem está de fato disposto a ter maturidade no processo de quem é imaturo e acha que tudo vai cair do céu e acha que tudo é uma festa e acha que tudo vai acontecer de maneira mágica. Não vai. Tem que se preparar do jeito certo. Tem que fazer o CEPA, tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento. Hoje, qualquer pessoa minimamente esforçada, de todas as áreas, todas as idades, todos os perfis, todos os momentos de vida, consegue uma bolsa de estudos fora. Mas você precisa revisar essa aula, criar um planejamento para você que vai ser o primeiro passo, que é o seu mapa da aplicação. O mapa da onde você está, onde você quer chegar e principalmente quais vão ser os caminhos que você vai escolher para chegar até lá, porque você tem 60 caminhos. É o caminho estudantil, é o caminho profissional, é o caminho de viagens, é o caminho de idiomas, é o caminho de desenvolvimento pessoal. Qual que é o melhor para você? Quais vão ser os documentos que você vai precisar? Vai ser o caminho mais fácil, o caminho mais hardcore, uma bolsa pequena, uma bolsa maior? Lembra de um ensinamento de um livro muito antigo, de mais de 2.000 anos de idade, que conta uma história de um rapaz que ele tinha 6 meses para chegar do ponto A até o ponto B. Ele foi fazer uma caminhada no deserto junto com seus amigos. E ele demorou 40 anos num caminho que ele poderia facilmente ter demorado 6 meses. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer coisa é suficiente. E você pode ter o melhor caminho de todos, seguindo a metodologia CEPA, seguindo a metodologia M60 e conquistar isso o mais rápido possível, ou você pode viajar na batata e ficar andando em círculos por 40 anos e nunca chegar lá. E a grande reflexão que a gente tem que fazer é simplesmente, hoje, você tem a possibilidade de estar aqui e de olhar para o futuro. Aonde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando você tiver conquistado os seus sonhos ou você tiver avançado na sua realidade? O que você deseja conquistar aqui? Onde você deseja estar? E hoje você tem essa possibilidade de projetar. Poxa, quero ter tal casa, tal salário, tal emprego, quero ter tantas oportunidades no currículo, tantas bolsas passadas. Legal. Você tem o poder hoje de modular e de plantar o que você vai colher no futuro. Mas você também tem o poder de se auto-sabotar, procrastinar, deixar para depois, não se movimentar. E daqui a 10 anos, de repente, você pode ser uma pessoa que olhe para trás e tem orgulho de tudo que você estudou e tudo que você se preparou. Ou uma pessoa que olhe para trás e perceba, caraca, não mudou nada. Estou ganhando a mesma coisa, com os mesmos amigos, com as mesmas pessoas, com o mesmo número na conta bancária. Isso para mim é sinônimo de fracasso, de tristeza, de algo muito triste, que eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. Se eu pudesse te dar um conselho só depois de tudo que a gente falou aqui, vamos começar a se movimentar. Inclusive, aproveita que a gente está com vagas abertas na Escola M60. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Clica no link, faz o teste de perfil, entra. Aproveita que todos os alunos matriculados nessa turma vão ganhar mais 6 meses. A gente vai dar mais 6 meses de um curso de inglês que, na minha opinião, é o melhor curso de inglês do Brasil, porque ele foi criado para quem quer aprender inglês de maneira rápida e que pode ajudar muito na sua trajetória internacional. Entra aqui embaixo, são 3 etapas para você entrar na Escola M60 e começar a aprender sobre os melhores 60 caminhos internacionais. Você já entendeu como funciona esse jogo internacional? É olhar para os 60 caminhos, escolher qual dos 5 pilares faz mais sentido para a sua realidade, criar uma estratégia, se preparar, conquista a documentação, entra no site e aplica. Aplicou, passou, vai chegar uma carta de aceite na sua casa. Com essa carta você vai para o consulado, tira o visto e aí depois você compra a sua passagem, vai ver onde você vai morar e vai curtir. A gente ensina todo esse passo a passo do zero na Escola Preparatória M60, que é um método que já ajudou mais de 10 mil brasileiros a irem para fora com bolsas de 100%. A gente ensina o passo a passo de todos os 60 caminhos, como aplica, onde aplica, etc. Tem tudo lá e são 3 etapas para você participar. A primeira, você vai clicar no link aqui e vai fazer o teste de perfil. Se o seu teste for bom,
Em até 15 dias, a minha equipe, então a gente tem uma equipe avaliadora, ela vai te selecionar. E aí você vai receber o link da matrícula. Recebendo o link da matrícula, você vai fazer a sua matrícula, né? E aí você vai ter acesso a toda a escola preparatória M60. Você vai poder escolher o plano semestral ou o plano anual que fizer mais sentido para a sua realidade. Lembrando, tá? A partir do momento que você entra no M60, você tem diversos descontos. Um dos descontos é um desconto que a gente dá só para os nossos alunos de mais de 70% só para renovação. Então, fechei um semestre, porque eu estou na dúvida se eu vou conseguir estudar por 1 ano ou 2 anos, quero fechar só um semestre para começar. Fecha! O segundo semestre tem mais de 70% de desconto para te ajudar a se preparar nessa jornada internacional. O M60 é a única escola online do Brasil que te ensina como conquistar o mundo através das bolsas de estudos de até 100% nos caminhos estudantis, profissionais, de idiomas, de viagens e até de desenvolvimento pessoal. A técnica que a gente utiliza é uma técnica de 5 etapas, em que a gente vai desde o zero, na preparação pessoal, não sei qual carreira eu quero seguir, não sei qual que é o próximo passo, a gente vai desde o zero, desde a preparação pessoal, depois a gente vai para os fundamentos do M60, só que daí de maneira aprofundada. Hoje eu dei uma geral aqui para vocês, daí a gente vai entrar em cada um dos 60 caminhos, faculdade, mestrado, doutorado, intercâmbio de inglês, transferência, graduação sanduíche, pós-doutorado. A gente vai entrar em summer job, winter job, cursos online, mochilão pelo mundo, mais de 60 programas. Essa parte aqui funciona como se fosse um curso online que você pode assistir da onde você quiser no seu ritmo, e depois vem a parte que é a minha preferida, porque daí a gente começa a parte prática. E é aqui que está a riqueza do programa. Primeiro que ninguém ensina os 60 caminhos, ou seja, todas as possibilidades de bolsa de estudos. A galera meio que guarda segredo e a gente abre esse jogo para vocês. Mas a melhor parte não é nem essa. É quando a gente começa a ir para dinâmicas mais práticas. E aí você vai ter uma comunidade, você vai ter representantes das melhores universidades do planeta vindo conversar com você, fazendo reuniões com a sua turma. A gente já trouxe professor de Harvard, a gente já trouxe diretores das melhores universidades do mundo, a gente já trouxe ex-alunos que passaram em bolsas de 100% em Oxford para contar como foi a experiência deles, pontos fortes, pontos fracos, o que mudou. É aqui que a gente muda totalmente o nível de jogo e já vai para a Champions League. É aqui que a gente começa a fazer a diferença prática e não só teórica na vida de cada um dos nossos aluninhos. Na etapa 4, além disso tudo, tem mentoria comigo. Então vão ter várias, por meses, mentorias comigo e com a sua turma. E não é mentoria rápida de 1 horinha, é mentoria que eu fico lá e respondo 1 a 1. Eu reviso cada uma das estratégias, cada uma das dúvidas. Já teve mentorias quando estava chegando as deadlines. Deadline é quando chega o momento de aplicar, os prazos para aplicação. Que eu já cheguei a ficar 9 horas conversando com os alunos, revisando a aplicação, revisando carta, revisando tudo para ter certeza que a estratégia estava perfeita para sempre, óbvio, maximizar a chance dos nossos alunos ir para fora. E ainda depois disso, tem a etapa 5, que é a revisão da sua aplicação. Então, para quem está com medo de, poxa, não sei se o meu currículo está maneiro, não sei se a minha carta está boa o suficiente, não sei se as minhas extracurriculares estão boas, envia para revisão. A gente tem a melhor equipe do Brasil de revisões de aplicação que vai conferir tudo para você e vai te dar um feedback. Tá bom? A gente sempre vai ser muito sincero, a gente pode falar que de repente está ruim, mas sempre vai apontar, melhora nisso, melhora naquilo. Vai revisar até mesmo os detalhes do idioma para ter certeza que está o mais adequado possível para você maximizar suas chances de ir para fora. Quando a gente criou o M60, e eu brinco que a gente está criando ele há mais de 10 anos, eu falo isso porque toda semana tem alguma implementação, tem alguma aula nova, tem alguma dinâmica nova, tem alguma coisa que a gente faz para melhorar. Por quê? Porque o processo internacional ele é muito vivo. Muda-se leis, muda-se constituição, muda-se regras internacionais. Todo ano as universidades têm um novo processo seletivo. Por isso a gente faz questão de estar sempre inovando, sempre trazendo novidades para vocês e sempre trazendo atualizações. E essas atualizações, todo aluno M60 tem acesso de maneira gratuita, não precisa pagar nada mais por elas. Inclusive uma atualização que a gente está fazendo agora é uma atualização para o M60 4.0, que é um próximo nível de atualização de metodologia que vocês vão ter acesso de maneira
gratuita a essa atualização sem ter que pagar nenhum custo extra nessa turma de agora. A próxima turma vai pagar, tá? Mas vocês vão ter o acesso gratuito a essa atualização. E já que a gente está falando de atualizações, tomem muito cuidado, tá? Por isso que é tão importante você tomar cuidado com as suas fontes de aprendizagem. Muita coisa antiga, o que é antiga? Mais de um ano, já é atrasado. Já é, muitas vezes, em muitos cenários, algo que não funciona mais. Não é à toa que a gente vê estratégias de 30 anos atrás falando assim, a melhor extracurricular é trabalho voluntário, que hoje é uma das piores extracurriculares que existem. Várias informações que existem na internet estão incompletas ou erradas ou desatualizadas. Então toma muito cuidado mesmo com isso. Sempre olhe a data das informações para que você não aprenda algo errado. Porque desaprender algo errado depois dá muito trabalho e geralmente você já gastou dinheiro, já gastou tempo, já investiu naquele caminho e para voltar atrás, é complicado. Se eu pudesse te dar um único conselho faz do jeito certo. Vai te poupar muita dor de cabeça, só que você vai ter uma jornada mais rápida e você principalmente vai ter uma jornada infinitamente mais barata. Tem coisas que não dá pra gente fazer sozinho. Não dá pra você aprender a pilotar um avião sozinho. Não dá pra você aprender a pilotar um avião simplesmente vendo um vídeo de YouTube. Precisa estudar, precisa se dedicar. Não dá pra você conquistar uma bolsa fora achando que só fazendo o mínimo você vai passar numa bolsa de 3 milhões de reais. Tem que estudar, tem que fazer escola M60. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E só revisando, lembra do CEPA. Primeiro você conhece os 60 caminhos. Depois você olha para a sua realidade, para onde você quer chegar, escolhe a melhor estratégia com os pontos fortes, com as peças que você já tem para colocar no jogo. Depois você se prepara. Aí você começa a correr atrás de documentação, porque você vai correr atrás de documentação específica para a sua realidade e para os caminhos que você vai aplicar. E só depois você aplica. E depois de aplicar, quando você receber o aceite, só aí você vai para a etapa de vistos, para a etapa de escolher a casa que você vai morar, de comprar passagem aérea e etc., que é a última etapa do processo. Não inverta isso daqui, senão vai estar ruim. Esse é o caminho certo. É o único caminho que funciona. Se você tentar fazer de trás para frente, for correr atrás de visto agora, seu visto provavelmente vai ser negado. For correr atrás de aplicação agora, provavelmente sua aplicação vai ser negada. For correr atrás de preparação agora, você não sabe nem sua estratégia. Tem muita coisa que a gente precisa fazer antes e eu quero te ajudar nessa jornada. Você não precisa fazer tudo isso sozinho e a gente pode mudar de vida através das bolsas e oportunidades fora. Vem comigo, clica aqui embaixo, te espero na Escola Preparatória M60. E faz o teste bem, viu? Tem um monte de gente fazendo o teste, escrevendo você com 2 S, escrevendo as respostas de qualquer maneira, todo mundo reprovado, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então mostra pra mim que tu tá afim de mudar de vida. Vocês perceberam que hoje a gente fez um novo formato por aqui, a nossa aula gratuita de domingo. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? Tem alguma sugestão de pontos de melhoria? Comenta aí. E qual foi o seu maior aprendizado hoje? Me conta aí também nos comentários. Vai ser um prazer ler os seus comentários. Se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre como sair do Brasil de graça, com bolsas de até 100% ou com programas que cobrem até 99% dos seus custos, clica no botão se inscrever e clica aqui no sininho para você receber notificações de quando eu postar mais vídeos e fazer mais lives para ajudar você a conquistar o mundo. Vem comigo, tamo junto!